É fácil imaginar que grau de exasperação chegariam Congre, Carcante e os outros, no preciso momento em que iam sair da ilha. Um obstáculo impossível de prever os deteve. Em 4 ou 5 dias, talvez menos, o navio poderia ser apresentado à entrada da Baía de Elgor. Certamente, se os danos à escuna tivessem sido menos graves, Congre não teria hesitado em procurar outro ancoradouro. Teria ido, por exemplo, refugiar-se no Passo de San Juan, que ao contornar o cabo fica na costa norte da ilha. Mas, no estado em que o navio se encontrava, teria sido uma loucura tentar fazer tal viagem. Teria ido para o fundo antes de atingir a altura da ponta. O percurso deveria ser feito com o vento contrário e a água não demoraria a invadir o porão. Pelo menos a carga teria sido irremediavelmente perdida. Um retorno à enseada do Farol era, portanto, necessário, e Congre agiu com muita sabedoria ao concordar com isso. Durante aquela noite, ninguém dormiu a bordo, dedicando-se todos à mais rigorosa vigilância para evitar um novo ataque. Era de temer que uma grande tropa, superior ao bando Congre, tivesse desembarcado na ilha. Talvez a existência desse bando de piratas já fosse conhecida em Buenos Aires e o governo argentino tentasse destruí-lo. Congre e Carcante estavam sentados na popa, conversando sobre tudo isso, ou melhor, só este último falava, pois Congre permanecia absorto e respondia apenas por monossílabos. Carcante foi o primeiro a apresentar esta hipótese, a chegada de soldados argentinos à Ilha dos Estados para perseguir Congre e seus companheiros, mas mesmo admitindo que sua aterrissagem passou despercebida, não foi assim. O natural era atacar imediatamente a praça, ou se não tivesse tido tempo de organizá-la, mandar arranjar vários barcos na entrada da baía para apreender a escuna na saída, ou pelo menos colocá-la em impossibilidade de continuar o seu percurso. Carcante abandonou, portanto, essa hipótese e voltou à ideia de Vargas. Sim, era evidente que a única intenção de quem atacou a escuna era impedi-la de sair da baía. Eram, sem dúvida, alguns sobreviventes do Century que conheceram o guardião, que os informou de tudo o que acontecera, antecipando a chegada iminente do navio. Mas o navio não chegou, disse Congre, sua voz tremendo de raiva. Antes do seu retorno, a escuna estará afastada da ilha. Era muito improvável, mesmo supondo que o faroleiro tivesse encontrado os náufragos, que entre eles houvesse mais de 3. Como podemos admitir que mais pessoas teriam sido salvas de uma tempestade tão violenta, e o que esse punhado poderia fazer contra uma tropa grande e bem armada? A escuna, uma vez reparada, ganharia alto mar, saindo pelo meio da baía. O que aconteceu uma vez tinha que ser garantido para não ser repetido. Não era, portanto, nada mais do que uma questão de tempo. Quantos dias seriam necessários para reparar a nova falha? Nenhum incidente ocorreu durante a noite, e assim que amanheceu, a tripulação começou a trabalhar. O primeiro trabalho foi movimentar a parte da carga, correspondente a bombordo. Levaria pelo menos meio-dia para escalar aquela multidão de objetos até a ponte. Não seria necessário desembarcar a carga ou deixar a escuna seca, pois se os buracos estivessem um pouco acima da linha d'água, poderiam ser tapados sem muito esforço. Congre e o carpinteiro desceram até a enseada, e aqui está o resultado do exame. Os buracos, localizados a 2 ou 3 pés um do outro, eram ambos de bordas limpas,
como se tivessem sido feitos com uma furadeira. Eles poderiam, portanto, ser hermeticamente fechados com pedaços de madeira. Em suma, não se pode afirmar que a escuna tenha sofrido danos graves. Não comprometeram o bom estado do casco e puderam ser rapidamente reparados. Quando? Congre perguntou. Entre hoje e amanhã, tudo estará resolvido, para que possamos recarregar durante a noite e montar depois de amanhã? Certamente, declarou o carpinteiro. 60 horas bastariam para os reparos e no final a saída do Carcante não teria demorado mais de 2 dias. Carcante perguntou a Congre se ele não pretendia retornar ao Cabo San Juan para tentar descobrir o que havia acontecido. Para quê? Congre respondeu. Não sabemos com quem temos que lidar e precisaríamos ir 10 ou 12 e só poderíamos sobrar 2 ou 3 para cuidar da escuna. E quem sabe o que aconteceria na nossa ausência? É verdade, concordou Carcante. E então, o que garantiríamos com isso? O importante é sair da ilha o mais rápido possível. Depois de amanhã de manhã, estaremos em alto mar, declarou Congre categoricamente. Havia, portanto, grandes chances de o navio não chegar antes da partida da escuna. Além do mais, se Congre e seus companheiros tivessem se mudado para o Cabo San Juan, não teriam encontrado os restos mortais de Vasquez e John Davis. Aqui está o que aconteceu durante a tarde do dia anterior. A proposta feita por John Davis os ocupou completamente. O local escolhido para localizar o canhão foi o próprio ângulo do quebra-mar. Entre as pedras empilhadas naquele ponto, John Davis e Vasquez conseguiram prender facilmente a sela. Mas, por outro lado, custou-lhes muito trabalho transportar o canhão até o local previamente escolhido. Foi necessário atravessar um espaço repleto de pontas rochosas, onde não era possível arrastá-lo. Não houve escolha, senão levantar a peça com alavancas, o que exigiu muito tempo e esforço. Eram cerca de 6 horas quando o canhão foi posicionado de frente para a entrada da baía. John Davis procedeu ao seu carregamento, introduzindo uma grande quantidade de pólvora que estava encravada com folhas secas. Pensei cuidadosamente sobre o que é melhor para nós fazermos. Não deveríamos afundar a escuna, porque se o fizéssemos, todos aqueles canalhas poderiam alcançar a costa e talvez não conseguíssemos escapar. O essencial é que a escuna seja obrigada a retornar ao seu ancoradouro e ali permanecer por algum tempo para reparar os danos. Estamos satisfeitos, disse Vasquez, mas o dano causado pela bala de canhão pode ser reparado em uma manhã. Não, respondeu John Davis, porque serão obrigados a descarregar a carga. Estimo que eles passarão pelo menos 48 horas e nós estamos com 28. E como o navio pode não chegar dentro de uma semana, objetou Vasquez, não seria preferível atirar no cordame do que no casco? Obviamente, Vasquez. Uma vez privada do mastro, da mezena ou do mastro principal, e não vejo como substituí-los, a escuna ficaria detida por muito tempo. Mas acertar o mastro é mais difícil do que acertar o casco, e é necessário que nossos projéteis atinjam o alvo. Sim, é verdade, respondeu Vasquez, tanto mais que se estes miseráveis não saírem antes da maré da tarde, o que é muito provável, haverá pouca clareza. Então faça o que achar melhor, Davis. Vasquez e seu companheiro não tiveram mais que esperar e se posicionaram perto da peça, prontos para atirar assim que a escuna passasse na frente deles. Já sabemos qual foi o resultado do ataque.
e em que condições o Carcante teve que regressar ao seu ancoradouro. John Davis e Vasquez não abandonaram o posto até verem que a escuna estava novamente no fundo da baía, e agora o que a prudência lhes aconselhava era que procurassem outro refúgio em qualquer outro lugar da ilha. Poderia acontecer, como dissera Vasquez, que Congre e uma parte dos seus homens se dirigissem ao Cabo San Juan em perseguição dos agressores. Sua decisão foi rapidamente adotada. Saindo da caverna, procuraram um novo abrigo a 1 ou 2 quilômetros de distância, situado de tal forma que pudessem avistar qualquer navio que chegasse do norte. Se o Santa Fé aparecesse, eles se deslocariam para o Cabo San Juan para sinalizar de lá. À meia-noite partiram, levando os seus suprimentos, armas e reserva de pólvora. Eles seguiram a beira-mar por aproximadamente 6 milhas, contornando o Cabo San Juan. Após algumas investigações, acabaram descobrindo uma caverna suficiente para se refugiarem até que chegasse o navio. Vasquez e John Davis estavam sob observação. Ele sabia que a escuna não poderia aparelhar enquanto a maré subia e estavam calmos, mas com a vazante voltou a possibilidade de os bandidos partirem, caso conseguissem reparar os danos durante a noite. Certamente Congre não atrasaria sua partida, nem por 1 hora, temendo que o Santa Fé aparecesse à vista da ilha. Nenhum único membro da gangue apareceu na costa. Já se sabe que Congre decidiu não perder tempo com investigações que teriam sido inúteis. Ativar a obra, concluir os reparos no menor tempo possível foi o melhor que puderam fazer. Vasquez e John Davis não observaram quaisquer novos desenvolvimentos durante o dia 1º de março. Mas quanto tempo durou o dia deles? Ao anoitecer, depois de observarem a baía e terem a certeza de que a escuna não havia levantado âncora, retiraram-se para o seu abrigo em busca do descanso de que tanto necessitavam. Eles se levantaram quando o sol brilhou e seus primeiros olhares foram para o horizonte. Nenhum navio apareceu à vista da ilha. O Santa Fé não se anunciou pela coluna de fumaça que saía de sua chaminé. A escuna estaria pronta para sair ao mar? A vazante estava começando e, se aproveitassem 1 hora, teriam dobrado o Cabo San Juan. De nada adiantava pensar em repetir a tentativa do dia anterior, pois Congre já estava avisado e teria muito cuidado para passar fora do alcance da peça. É compreensível a preocupação angustiante que Vasquez e John Davis viveram durante todo o tempo em que durou a maré. Por volta das 7 horas, sentiu-se a maré subindo e, com ela, a certeza de que Congre não conseguiria montar o cordame até a tarde. O tempo estava lindo, o vento continuava de nordeste e não havia vestígios da última tempestade do mar. O sol brilhava entre nuvens claras, muito altas, para que a brisa não desaparecesse. Mais um dia de incerteza e alerta para Vasquez e seu companheiro. A gangue não havia saído das proximidades do farol e não era provável que algum dos piratas se afastasse dele o dia todo. Isso prova que esses canalhas estão trabalhando duro, disse Vasquez. Sim, eles se apressam, respondeu John Davis. Em breve, os danos causados pelos projéteis serão reparados e nada os deterá. E talvez, esta mesma noite, mesmo que a maré esteja alta, acrescentou Vasquez, eles não precisam de farol para iluminá-los. Eles sabem disso perfeitamente. Assim como subiram ontem à noite, esta noite descerão até o mar. A escuna vai levá-los. Que pena que você não a desmontou.
O que você quer dizer, Vasquez? Davis respondeu. O que poderia ter sido feito foi feito. Deus fará o resto. Nós vamos ajudá-lo, disse Vasquez, com os dentes cerrados, que parecia ter subitamente tomado uma decisão forte. John Davis permaneceu pensativo. Ele caminhou de um lado para o outro ao longo da praia, com o olhar fixo no norte. Nada no horizonte, nada. Parou abruptamente e, aproximando-se do companheiro, disse: E se fôssemos ver o que está acontecendo no farol? No fundo da baía, Davis. Sim, determinaremos se a escuna está pronta para zarpar e o que teremos conseguido com isso. Sabe, Vasquez, exclamou John Davis, estou morrendo de impaciência, não aguento mais. É mais forte que eu e realmente ficou claro que o segundo do Century não era dono de si. Qual é a distância daqui até o farol? Perguntou Davis. 3 milhas no máximo, sobre as colinas, e direto para a baía. Bom, eu vou, Vasquez. Saio às 4, chego antes das 6 e vou me esgueirando o máximo que puder. Embora já tenha amanhecido, eles não me descobrirão e poderei observar. Teria sido inútil dissuadir John Davis. Vasquez nem sequer tentou, e quando seu companheiro lhe disse: Vou ficar aqui olhando o mar, irei sozinho e voltarei antes do amanhecer, respondeu, como quem tem seu plano: Eu acompanho você, Davis. Também quero fazer um tour pelo farol. Estava decidido e assim seria feito. Nas horas restantes, para pegar a estrada, Vasquez deixou o companheiro na praia e isolou-se na caverna, que lhe servira de refúgio, dedicando-se a uma tarefa misteriosa. O segundo do Century o surpreendeu quando ele ficou disponível, afiando cuidadosamente sua longa faca na rocha e depois rasgando uma camisa em tiras que ele então trançou em uma corda. Às perguntas feitas, Vasquez respondeu de forma evasiva, garantindo que se explicaria com mais clareza quando a noite chegasse. John Davis não insistiu. Às 4 da manhã, depois de comerem um pedaço de biscoito e um pedaço de frios, os dois armados com seus revólveres partiram, subindo sem grandes dificuldades os cumes dos morros. Diante deles, estendia-se uma vasta planície árida. Nenhuma única árvore podia ser vista em todo o campo de visão. Algumas aves marinhas estridentes, ensurdecedoras, voavam em bandos na direção sul. A rota que deveriam seguir para chegar ao fundo da Baía de Elgor estava perfeitamente indicada. Pronto, disse Vasquez, e com a mão apontou para o farol, que ficava a menos de 3 quilômetros de distância. Vamos marchar, respondeu John Davis. Os dois caminharam com passos rápidos. Não foram necessárias precauções até que estivessem perto da enseada. Depois de meia hora de caminhada, pararam ansiosamente, mas não sentiram cansaço. Ainda faltava meio quilômetro para percorrer. A prudência já era necessária para evitar que Congre ou um de seus homens fossem observados do farol. A esta distância, eles já podiam ser notados. Como a atmosfera estava clara, a galeria era perfeitamente visível. Não havia ninguém naquele momento, mas talvez Carcante ou outra pessoa estivesse na quarta câmara, de onde, através das estreitas janelas orientadas para todos os pontos cardeais, o olhar podia observar a ilha numa vasta extensão. John Davis e Vasquez deslizavam entre as rochas, espalhadas por toda parte em uma desordem caótica. Moviam-se cuidadosamente de uma parte a outra, às vezes rastejando pelo chão para atravessar um espaço aberto. O progresso deles diminuiu consideravelmente durante esta última parte da viagem.
Eram quase 6 horas, quando chegaram à última das colinas que emolduravam a enseada. Não era possível que fossem descobertos, a menos que alguém do bando tivesse se destacado em sua direção. Mesmo do alto do farol, não podiam ser visíveis no meio das rochas, entre as quais se confundiam. O carcante estava ali flutuando na enseada. A tripulação estava ocupada, devolvendo ao porão parte da carga que teve que ser carregada da ponte durante os reparos. Tudo indicava que o reparo estava concluído, que os buracos produzidos pelos projéteis estavam completamente fechados. Eles estavam prontos para partir, exclamou John Davis, reprimindo sua raiva que estava prestes a explodir. Quem sabe se partirão antes da maré, daqui a 2 ou 3 horas, disse Vasquez. E não poderemos fazer nada, nada, John Davis repetiu. Na verdade, o carpinteiro Vargas cumpriu a sua palavra. Os 2 dias foram suficientes. Com a carga posicionada, as escotilhas fechadas, o carcante estava pronto para embarcar. Os 2 dias foram suficientes. Com a carga posicionada, as escotilhas fechadas, o carcante estava pronto para zarpar. Porém, o dia passou e o sol desapareceu sem quaisquer sinais de uma próxima partida a bordo. De seu abrigo, Vasquez e John Davis ouviram os ruídos que chegavam até eles, vindos da baía. Houve gritos, risadas, palavrões, arrastamento de trouxas pela ponte. Por volta das 10 horas, ouviram claramente o som de uma escotilha fechando. Então, o silêncio mais completo. Davis e Vasquez sentiram o coração apertar. Sem dúvida, terminada a obra, era chegado o momento de partir. Mas não, a escuna continuava balançando na enseada, presa à sua âncora, que não havia sido levantada do fundo da baía. Passou 1 hora e o segundo do Century pegou na mão de Vasquez, dizendo: a maré está subindo novamente. Eles não vão embora. Hoje não. Mas e amanhã? Nem amanhã nem nunca, disse Vasquez. Venha, acrescentou ele, saindo do buraco onde foram emboscados. Davis, muito intrigado, seguiu Vasquez, que avançava cautelosamente em direção à praia. Em poucos minutos, estavam ao pé do farol. Chegando lá, Vasquez, após uma leve busca, moveu uma pedra que fez girar sem muito esforço. Entre aí, disse ele a Davis, indicando o buraco que havia sido exposto. Este é um esconderijo, descobri por acaso, quando estava no farol. Eu estava longe de suspeitar que ele pudesse ser útil para mim. Não é uma caverna, é um buraco, onde nós 2 mal podemos estar, mas passarão 1000 vezes por nós, sem desconfiar que a casa está habitada. Davis deslizou para o buraco, onde Vasquez entrou imediatamente. Pressionados um contra o outro, a ponto de não conseguirem se mover, falavam em voz baixa. Aqui está o meu plano, disse Vasquez. Você vai esperar por mim aqui. Esperar por você? Sim. Estou indo para a escuna. Para a escuna? Disse Davis, estupefato. Decidi que os bandidos não sairão da baía, declarou Vasquez com firmeza, e ele tirou 2 pacotes e uma faca do bolso. Este é um cartucho que fiz com a nossa pólvora e um pedaço de camisa, outro pedaço de pano e o resto da pólvora. Fiz esse rastilho. Vou colocar tudo em cima da cabeça para nadar até a escuna. Com a faca, farei um buraco embaixo da abóbada. Neste buraco, colocarei a carga da pólvora e assim que o pavio estiver aceso, retornarei à terra. Tal é o meu projeto que por nada no mundo deixarei de colocá-lo em prática. É maravilhoso, exclamou John Davis com entusiasmo,
mas não permitirei que você corra um perigo tão grande sozinho. Eu vou te acompanhar. Para quê? Respondeu Vasques. Um homem solitário passa mais despercebido, e para o que quero fazer, um basta. Davis achou que deveria insistir, mas Vasques permaneceu inflexível. A ideia era dele e cabia a ele colocá-la em execução. Davis não teve escolha senão ceder à firme determinação de seu sócio. Na calada da noite, Vasques, depois de tirar a roupa, saiu do esconderijo e desceu o morro. Uma vez no mar, ele pulou na água e nadou com o braço vigoroso em direção à escuna, que balançava elástica em um cabo vindo da costa. À medida que se aproximava, a massa do navio tornou-se mais negra e imponente. O nadador logo notou a silhueta do homem de guarda, sentado na grade, com as pernas penduradas para a água. O marinheiro assobiava uma canção cujas notas se ouviam distintamente no silêncio da noite. À medida que se aproximava, a massa do navio tornou-se mais negra e imponente. O nadador logo notou a silhueta do homem de guarda, sentado na grade, com as pernas penduradas para a água. O marinheiro assobiava uma canção cujas notas se ouviam distintamente no silêncio da noite. Vasques descreveu uma curva e aproximou-se da popa do navio, escondendo-se na sombra. O leme foi puxado acima dele e, com esforços sobre-humanos, ele conseguiu rastejar até o topo, montando-se. Dessa forma, com as duas mãos livres, ele conseguiu agarrar o saco que carregava na cabeça e, segurando-o entre os dentes, explorar seu conteúdo. Puxando a faca, ele imediatamente começou a trabalhar. Pouco a pouco, o buraco feito na popa foi ficando mais largo e profundo. Após 1 hora de trabalho, a lâmina da faca saiu do outro lado. Neste buraco, Vasques colocou o cartucho que havia preparado e adaptou nele o fusível, procurando então o isqueiro no fundo da bolsa. Naquele momento, ele afrouxou as pernas por um momento e sentiu-se escorrer. Este seria o fracasso inevitável da sua tentativa. Se o pavio ficasse molhado, ele teria que desistir de fazer fogo. No movimento involuntário que fez para manter o equilíbrio, o barco balançou e a faca caiu na água, fazendo um leve barulho. A canção do homem a bordo cessou abruptamente. Vasques ouviu-o atravessar a ponte e inclinar-se em direção à água. Sua sombra foi desenhada na superfície do mar. O marinheiro, sem dúvida, procurava a causa do barulho inusitado que lhe chamara a atenção. Permaneceu nesta atitude por muito tempo, enquanto Vasques, com as pernas rígidas, as unhas cerradas na madeira escorregadia, sentia que lhe faltavam as forças. Tranquilizado pelo silêncio, o marinheiro afastou-se em direção à proa, retomando o canto interrompido. Vasques tirou o isqueiro da bolsa e bateu na pedra com ele. Faíscas de luz foram liberadas e o pavio começou a crepitar. Rapidamente, ele deslizou ao longo do leme e, entrando novamente na água, dirigiu-se para a costa em grandes movimentos silenciosos. No esconderijo, onde foi deixado sozinho, o tempo parecia eterno para John Davis. 30 minutos, 3/4, 1 hora se passou. Davis, incapaz de controlar sua impaciência, saiu do buraco, olhando ansiosamente para o mar. O que aconteceria com Vasques se sua tentativa tivesse fracassado? Em todo caso, não deveria ter sido descoberto,
pois o silêncio mais absoluto continuava a reinar. De repente, reverberada pelo eco da colina, irrompeu uma explosão surda, seguida de um clamor de lamentações e gritos. Momentos depois, um homem completamente molhado veio correndo e, empurrando Davis, deslizou ao lado dele para dentro do esconderijo, virando o bloco que escondia a entrada. Quase ao mesmo tempo, um pelotão de homens passou gritando. Seus sapatos grossos, batendo nas pedras, não conseguiam abafar suas vozes. É nosso, disse um deles. Eu o vi como estou vendo você, acrescentou o outro. Eu estava sozinho. Certamente não está a 100 metros de nós. Ah, canalha, nós vamos caçar você. O barulho diminuiu com a distância. Está feito? Davis perguntou baixinho. Sim, respondeu Vargas. E você acha que alcançou seu propósito? Espero que sim. Ao amanhecer, as marteladas a bordo fizeram desaparecer as dúvidas. Como estavam sendo feitas obras na escuna, ela foi danificada e a tentativa de Vasques foi bem sucedida. Mas o que nenhum nem o outro podiam saber era a importância dessa ruptura. Eles podem ter que ficar na Bahia por 1 mês, exclamou Davis, esquecendo que se tal coisa acontecesse, ele e seu companheiro morreriam de fome no fundo de seu esconderijo. Silêncio, Vasques disse, pegando a mão dele. Um novo grupo de homens aproximava-se, talvez o mesmo que regressava da caçada infrutífera. Aqueles que o constituíram não proferiram uma palavra. Não havia nada para ser ouvido, exceto o som de passos. Durante toda a manhã, Vasques e Davis ouviram chutes ao redor deles. Os bandidos passaram e passaram em perseguição ao atacante da escuna. Contudo, com o passar do tempo, esta perseguição pareceu diminuir. Já fazia muito tempo que não se ouviu barulho externo, enquanto ao meio-dia 3 ou 4 homens pararam a 2 passos do buraco, onde Davis e Vasques estavam enfiados. Definitivamente não há como encontrá-lo, disse um deles, sentando-se na mesma pedra que bloqueava o buraco. É melhor desistirmos, disse outro. Os camaradas já estão a bordo e vamos fazer o mesmo. Afinal, aquele malandro levou uma surra. Vasques e Davis estremeceram, prestando muita atenção ao que seus inimigos diziam. Sim, um quarto interlocutor aprovou. O que ele queria era fazer o leme saltar, a alma e o coração de um navio. Que belo trabalho aquele canalha teria feito por nós. Felizmente não conseguiu. O mal é reduzido a um buraco na abóbada e a um acessório arrancado. O leme não sofreu nada ou quase nada. Hoje tudo será consertado, respondeu aquele que iniciara a conversa, e esta tarde, antes que a maré suba, teremos partido e aquele maldito ficará na ilha, morrendo de fome. Bom, Lopes, você já descansou o suficiente? Uma voz rude interrompeu abruptamente. Por que falar tanto? Vá a bordo, vamos? Responderam os outros 3, começando. Na pequeníssima caverna, onde Vasques e Davis se escondiam, maravilhados com o que acabavam de ouvir, entreolharam-se em silêncio. 2 grandes lágrimas apareceram nos olhos de Vasques, deslizando pelas suas faces desgastadas. Este foi o resultado ridículo a que sua tentativa heróica levou. 12 horas de atraso adicional. Todos os danos sofridos pelo bando de piratas se reduziram a isso. Naquela mesma tarde, já reparados os danos, a escuna afastar-se-ia pelo vasto mar
desaparecendo no horizonte. O som de martelos, vindo da enseada, provou que Congre estava trabalhando duro para deixar o carcante pronto para ir ao mar. Às 5h15, esse barulho cessou abruptamente, para grande desespero de Vasques e Davis, que entenderam que os trabalhos de reparo haviam terminado. Poucos minutos depois, o rangido da corrente informou-lhes que Congre havia ordenado que a âncora fosse levantada, preparando-se para zarpar. Vasques não se conteve e, virando a pedra, arriscou olhar para fora. A oeste, o sol se punha atrás das montanhas, que limitavam a visão nesta parte. Não passaria uma hora sem que a luz do sol se extinguisse completamente. A escuna continuou no fundo da baía, sem apresentar qualquer vestígio visível dos danos recentes. A bordo, tudo parecia estar pronto. A corrente vertical e rígida indicava que um último esforço seria suficiente para levantar a âncora no momento desejado. Vasques, esquecendo toda a cautela, tirou metade do corpo do buraco. Davis, atrás dele, estava colado às suas costas. Ambos olharam adiante. A maioria dos piratas já estava a bordo. No entanto, alguns ainda estavam no chão. Entre eles, Vasques reconheceu perfeitamente Congre, que caminhava com Carcante. Pouco depois, separaram-se e Carcante dirigiu-se para a porta do farol. Tenha cuidado, disse Vasques. Sem dúvida, aquele bandido vai subir na galeria. De repente, um rugido real escapou de sua boca. Congre e os outros olharam para ele. Depois, com uma voz que todos ouviram perfeitamente, Carcante gritou: O aviso! O aviso!